Graças a Deus por tudo, mais uma vez, uma rica oportunidade que o Pai nos concede de compartilhar a sua palavra, que renova, fortalece, sustenta, supre, gera fé e ânimo para continuarmos firmes nessa caminhada, que não é fácil para ninguém. Se não foi fácil para o Filho de Deus, quem dirá para nós? Mas o mesmo Espírito que fortaleceu Jesus até o fim, para que no lugar da coroa de espinhos ele recebesse a coroa de glória, é exatamente o mesmo Espírito que nos fortalece, que nos dá força, que nos dá coragem para enfrentar o que for preciso, mas perseverar até o fim, porque a palavra fala que somente aquele que perseverar até o fim é que será salvo. O problema não está na forma com que você lida e passa as lutas aqui. A questão é você negar a sua fé em Cristo e perder a sua salvação eterna. Muitas pessoas ficam com medo da morte. Ah, mas eu tenho medo, e se eu sofrer? E se doer para eu morrer? E se eu morrer num acidente? E se eu morrer afogado? Enfim, gente, eu me lembro quando eu era imatura na escola, adolescente, e a gente tem tanto assunto bobo, tanto assunto sem lógica, e tinha um certo tempo na escola, tinha umas perguntas besta, que a pergunta era o seguinte: se você pudesse escolher a forma com que você iria morrer, de que jeito que você queria morrer? Olha as alternativas: morrer queimado, morrer afogado, morrer enforcado. E a gente era mais besta ainda que escolhia, sem noção, imatura, ainda escolhia a forma que queria morrer. Mas hoje eu entendo, mediante a minha fé em Cristo e o conhecimento da palavra, que o problema não é a forma com que vai partir. O problema é para onde que vai partir e passar toda a sua eternidade. Assim como esse céu e essa terra são real, a palavra de Deus também fala que o céu, a nova Jerusalém que ele preparou para aqueles que nele creem, confiam nele, que se entregam a ele. E também o inferno, que é o fogo eterno, é real. Muitas pessoas vão de dizer: ah, mas o inferno ele foi preparado para o diabo e os seus anjos. Está escrito isso aqui. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 41. Mas aqui nessa passagem, quando a partir do versículo 31 fala sobre o julgamento das nações, o Senhor Jesus fala a respeito daqueles que deixaram de fazer a vontade dele e de servir e atender àqueles que necessitavam de uma ajuda, de um recurso, de um socorro. E quando Jesus aqui declara separar os bodes das ovelhas, ele faz essa declaração sim. Mas aí a pessoa tem que ler, entender o contexto para ela ver que aqui o diabo, não apenas ele com os seus demônios passarão a eternidade no fogo eterno. Mas Jesus ele declara: o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram, aqueles que fizeram a vontade dele. Só que segue também o texto: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, no caso aqui os bodes, aqueles que não fizeram a vontade do Senhor: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Apartem-se de mim para o fogo eterno. Deus é bom, Deus é justo. Ele habita no alto e sublime trono. Ele já preparou um lugar para todo aquele que nele crê, e nele confia. Assim como também aquele que não crê e não confia, infelizmente, tem a sua eternidade preparada. Porque somente um tem poder para salvar, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida que nos leva direto ao Pai. Ele é o caminho. A morte dele abriu o caminho para que nos achegássemos a Deus, não apenas enquanto estivermos aqui em vida, em carne e osso, mas também por toda a eternidade. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus.
É Jesus quem tem poder de salvar. Foi Jesus que abriu o caminho pagando um alto preço e preço de cruz. E todo aquele que nele crê, todo aquele que invoca o nome dele, se entrega a ele, a submeter-se a ele, não apenas como Salvador, mas como Senhor aqui nessa terra, ele tem o seu nome escrito no livro da vida. E é isso que faz a diferença entre aquele que creu e tem o seu nome no livro da vida e aquele que não acreditou, não deu crédito. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 11, essa visão extraordinária que João teve acerca das coisas que muito em breve estão para se cumprir. Depois eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, o Hades, que quer dizer sepulcro, morte, inferno, entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aqueles que não tinham o seu nome escrito no livro de Deus, o livro da vida que está diante dele, foram lançados no lago de fogo. Deus é tão bom, que preparou um lugar de gozo pleno e eterno, uma vida regalada por toda a eternidade com Ele, com o Filho e com o Espírito Santo, porque nele creu, confiou, se entregou. O aceitou como único Deus de suas vidas. Mas Deus é tão justo, tão justo. Eu falo isso com tristeza. Mas Ele é tão justo que Ele preparou também, infelizmente, o lago de fogo e enxofre para todo aquele que não colocou a sua vida na palma das mãos dele. Como eu disse no princípio da mensagem, o problema não é a morte, a passagem, de que forma vai perder a vida. A questão é que quando fechar os olhos aqui, para onde vai passar toda a eternidade? Mas para aquele que crê e confia, algo extraordinário é preparado. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E também aqui no livro de Isaías, capítulo 57. Uma passagem que mostra claramente que o problema não é a morte. A questão é passar a eternidade com Deus. O justo perece e ninguém observa isso em seu coração. Homens piedosos são tirados e ninguém entende que os justos são tirados para serem poupados do mal. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte.
Quando Deus, ele retira um justo dele, é para que ele encontre descanso e paz. Muitas pessoas diziam, descansou, estava sofrendo. Mas só há descanso e paz para aqueles que têm a sua vida na palma das mãos de Deus e reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador. O próprio Paulo, ele declara que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Jesus, ele diz que ele foi preparar um lugar para aquele que nele crê. E ainda que esteja morto, viverá. É maravilhoso saber que apesar de tantas lutas e aflições, quando a nossa vida está nas mãos dele, já foi preparado um lugar de descanso eterno. Isso nos dá ânimo para continuar firme na caminhada. Isso nos dá fé para prosseguir em frente e não voltar atrás, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. E tem um hino maravilhoso que me traz paz quando eu ouço. E eu vou te lembrar apenas o refrão, e você que já conhece, você vai sentir o que eu estou sentindo agora. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Não temas, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus já preparou para aqueles que o amam. Amém?